Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as civilizações hidráulicas, exatamente as características dessas civilizações. Nós já fizemos um vídeo passado onde a gente analisou como se formou as civilizações hidráulicas e hoje nós vamos analisar as suas características. Você se lembra quais são as civilizações hidráulicas que a gente estudou na última aula? Anote no caderno e mande para mim. Bem, as principais características das civilizações hidráulicas são poder político concentrado na mão de um governante, economia baseada na agricultura, forte dependência das águas fornecida pelos rios, uso de sistema de irrigação, trabalho compulsório, quer dizer, trabalho obrigatório, sociedade estamental, terras pertencentes ao Estado, religião politeísta e exército forte. Nós vamos analisar cada uma dessas civilizações, cada uma dessas características. Primeira característica: poder político concentrado na mão de um rei, de um governante. Dependendo da civilização, ela vai ter um governante de nome diferente. Basicamente são dois tipos: o faraó, o imperador, o rei ou imperador. E eles têm uma característica comum: eles são representantes de Deus na Terra. Lembrando, a gente está falando de Deus de uma determinada civilização, a gente não está falando de Deus cristão, que é o que nós acreditamos e seguimos. A religião das civilizações pluviais, ela é politeísta. O que significa religião politeísta? O que acredita em vários deuses. Aqui temos a civilização, os deuses da Mesopotâmia, os deuses do Egito, os deuses da China e da Índia. Cada deus controlava uma determinada situação, um poder, uma forma de controlar o mundo. A sociedade. A sociedade era estamental. E a gente já falou isso na aula anterior. O que é a sociedade? É quando um grupo de pessoas que vivem em um determinado lugar tem coisas em comum e vivem em prol daquele espaço que eles vivem. A sociedade, ela, ao longo do tempo, era uma sociedade simples, que nós mostramos na aula anterior. O que é uma sociedade simples? Hoje seria uma aldeia indígena, onde não tem, todos são iguais, todos têm a mesma função, e a sociedade complexa. O que é uma sociedade complexa? Começa a ter funções diferentes dentro dessa sociedade, ou seja, tem um grupo de pessoas que administra a cidade, o espaço, outro grupo cuida do trabalho, outro grupo cuida da proteção, outro grupo cuida da religião. E as sociedades das civilizações fluviais é uma sociedade complexa. O que é uma sociedade estamental? É quando o nascimento determina a sua mobilidade social. E como a gente entende o que é uma sociedade? Observando essa pirâmide, ou seja, ela é dividida em partes: escravos, camponeses, soldados, escribas, nobreza, sacerdotes. Vocês percebem que há uma igualdade entre elas. No topo está o rei ou o faraó,
abaixo os sacerdotes e, no último, os escravos. Ou seja, essa pirâmide também demonstra o prestígio, ou seja, o primeiro, no topo da pirâmide, tem um grupo que tem mais prestígio, ou seja, que tem mais posse, que tem mais proteção, e o grupo de baixo que tem menos proteção. Lembrando o seguinte, quando a gente falar a palavra escravo, a gente não necessariamente não está falando de negro africano, ok? Uma nova representação de uma sociedade estamental, no topo o faraó, embaixo os escravos. Eles faziam todas as obras públicas, pirâmide, agricultura, dreno ou irrigação, era feita por trabalho obrigatório. O que é o trabalho obrigatório? É quando a pessoa é obrigada a fazer. No caso dos camponeses, eles eram livres, mas eram obrigados ao trabalho. E no caso dos escravos, eles eram obrigados a trabalhar, porque senão morriam ou eram massacrados. O que é a terra, ou seja, todo o espaço do império ou do reino pertencia ao Estado ou, de forma mais simples, ao faraó. E o faraó permitia que pessoas vivessem nesse espaço, trabalhassem, produzissem. Por isso, uma parte da produção agrícola dessas terras era levada para o faraó. E na palavra anterior nós falamos sobre Estado. O que é Estado? Lembrando sempre que a gente fala Estado com letra maiúscula. Significa um determinado espaço, aqui da Mesopotâmia, por exemplo, que tem autonomia, que os outros estados, países, pessoas obedecem e eles seguem um caminho próprio. Tá? No caso das civilizações hidráulicas, quem governava ou quem controlava esse estado era o rei ou o faraó. Ok? A outra característica das civilizações hidráulicas era a dependência das águas fornecida pelos rios. Aqui vocês têm algumas representações desse sistema de irrigação. O que é sistema de irrigação? Aqui, tá vendo? Essa parte mais distante aqui seria uma área agrícola, mas ela está bem distante da água. Então, como levar essa água até esse espaço mais distante? Através de canais, ou seja, valas que pegavam essa água e ia levando lugares mais distantes. E assim, cada vez mais distante, mais áreas podiam ser produzir agricultável, ou seja, mais áreas podiam produzir alimento. Isso aqui é uma representação, uma foto do Egito atual, ou seja, do século XXI, e ainda existem esses canais de irrigação. Você vê? Ou seja, quanto mais distante o canal de irrigação, o espaço pode ser produzir alimento. Na Mesopotâmia tem a mesma característica, ou seja, canais de irrigação. Aqui é um sistema diferente, ou seja, eles levavam água, esses pequenos canais levavam água para todos os lugares. Isso aqui seria uma ruína desse canal de irrigação. Ok? Aqui nós vemos uma representação de como era uma cidade na Mesopotâmia, ou seja, você percebe muita água, né? Jardins suspensos. A outra característica
das civilizações hidráulicas era o exército. O exército servia para quê? Para a proteção do espaço, do território e também da expansão territorial, ou seja, mais terras, mais espaços a serem produzidos. Bem, com isso termina a nossa aula. Nós mostramos para vocês todas as características das civilizações hidráulicas. Futuramente nós vamos falar sobre o Egito Antigo, ou seja, nós vamos ver especificamente como funcionava uma determinada civilização hidráulica. E com isso eu espero que todos estejam bem e que continuem usando máscara ao sair. Eu acredito que em breve nós estaremos juntos. Fiquem na paz. Tchau.